Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Faz com Pergunta. Hoje um Faz com Pergunta muito especial. Então eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentar e compartilhar, enviar esse vídeo para os seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso à nossa conversa de hoje. Eu falei que o nosso Faz com Pergunta é muito especial porque hoje nós estamos recebendo a Josiene. A Josiene vai contar para a gente o seu testemunho da jornada para a Igreja Católica. Josiene, muito obrigado por estar conosco, por aceitar nosso convite e por vir partilhar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Eu gostaria de dizer, antes da gente começar a nossa conversa, que o intuito desse vídeo ele não é um intuito bélico, né? Então não é o nosso intuito ofender nenhuma denominação e muito menos ofender nenhuma pessoa. Então o intuito é apenas de retratar essa história bonita, esse testemunho que nós vamos ouvir. Dito isto, Josiane, em qual comunidade que você participa atualmente e o que você faz? Onde você atua? Que pastoral você atua? Eu participo aqui da São Francisco, né, da Matriz. Eu estou no catecismo, né, da iniciação cristã, sou catequista, sou do canto também e também faço parte da liturgia. Ah, legal. Então é bem ativa, né, uma bem paroquiana ativa. E Sim. bem ativa, atuando em várias frentes. Sim. E para a gente começar a entender um pouco da sua história, do seu testemunho, em qual denominação você participava antes de se tornar católica? De 94 até 2012 eu estive na Igreja Cristã Maranata. Em 2012 eu saí dessa instituição e comecei a ir fui em várias. Aí foi participando, foi pulando para várias denominações. Conheci tudo buscando alguma coisa. Tudo que você pensar de denominação protestante eu participei. Entendi. Mas você não foi evangélica de berço? Não. Eu nasci na Igreja Católica, né? Minha família é católica, é mineiro mesmo, né? Católico de raiz mesmo. Em 93 eu mudei de São Paulo para cá, para Indaiatuba. E nessa transição de cidade eu não busquei nada. Aí em 94 meu irmão conheceu essa instituição, a Cristã Maranata, e eu fui. Cheguei lá, senti, como todos falam, que existe um bordão, né? O bordão é assim, eu aceitei Jesus. A pessoa sai da Igreja Católica e chega em outra e fala assim, eu aceitei Jesus. E lá eu me senti tocada, porque é mais pela parte emocional, né? Deus falando. Eu falei, eu vou ficar aqui. Aí foi quando eu me disse que eu me converti lá. Entendi. Foi de fato, é uma jornada de volta para casa, então, né? Na realidade, sim. Foi uma jornada de volta para casa. Antes você participava, então, você participou da Igreja Católica até quantos anos? Até 18. Até 18, então foi bastante tempo. Sim, eu fui batizada, a primeira comunhão, crisma e tudo. A minha jornada normal, né? Desde que eu nasci até a fase aí final, praticamente, da adolescência. Entendi. E como que era a sua atuação nessa igreja que você participava? Você era bem ativa? Sim. Tinha ministério? Tinha, porque é uma igreja pentecostal, né? E lá eu era usada em dons, que eles falam, né? Eu era usada em dons, então eu tinha revelação, cantava, era da música lá, estava no grupo de intercessão que eles tinham, então eu era bem ativa. Mas os estudos, que eu sempre fui muito de estudar. Então, assim, sempre me aprofundei bastante na história, né, em todo o conhecimento mesmo daquilo que eu estava vivendo. Entendi. E por que você resolveu, de fato, participar, sair da Igreja Católica já com 18 anos e participar dessa outra denominação? O que houve? Você sabe que eu pensei já, eu não consegui entender. Não. O que me fez sair, sabe? A resposta que eu dou hoje é o seguinte: eu não conhecia a Igreja Católica. Entendi. Todo esse perfil que você diz de estudar,
que você teve esse estudo depois, você ainda não tinha adotado isso na igreja. É a resposta que eu dei para mim, entendeu? Porque foi difícil todo o processo, né? Então a resposta que eu dei para mim foi isso. Eu não conhecia a igreja católica. Eu vivia, porque eu nasci, porque minha família me deu essa herança, né? Mas conhecer a igreja católica mesmo eu não conhecia. Entendi. Então teve todo esse aspecto emocional também, né? A parte emocional, como você disse. E enquanto você estava como evangélica, como que você via a Igreja Católica nesse período em que você era evangélica? Eu combati a Igreja Católica. Combatia. Todo o meu processo de estudo, de aprofundar, né, em Lutero, em toda Calvino, em toda essa história, né, dessa divisão que teve da reforma, foi exatamente para combater a Igreja Católica. Então, qual que era a minha intenção? Era resgatar os católicos. Para mim, quem era da Igreja Católica era condenado. A Igreja Católica era um campo missionário para você. Isso era um campo missionário. Tanto assim, eu tinha minha família, né, tudo, mas eu não tinha contato com eles, porque eu não tinha mesmo. Eu não aceitava ter contato com quem estava fora do meu meio. E a sua família, ela ainda permaneceu católica? Sim, sim, muito católicos. E aí teve essa conversão, vamos dizer assim, sua e do seu irmão? Do meu irmão e da família dele, na época. Também. E você se recorda de algum momento em que você trouxe católicos? Tem algumas... Muitos! Tem algum contexto, alguma cena que você queira partilhar com a gente? Uma vez eu fiz uma viagem missionária pela igreja que eu estava no começo, né? E assim, a gente passava de ônibus cantando e tendo cultos, essas coisas, e no meio da rua, porque como eu falava, né, que eu tinha dons, né? Então, assim, eu olhava para a pessoa, ó, Deus está me falando isso. Nesse meio eu vi muitos. Falar, eu me converti, então, eu era católico, e agora eu estou aceitando Jesus. Eu vi muito isso acontecendo, infelizmente. E você usava muito dos espantalhos que tem sobre a Igreja Católica, adoração de imagens? Adoração de imagens, sobre Apocalipse, né? Porque a ideia é o seguinte, a besta, uma das bestas era a Igreja Católica, né? Tanto que a fase todos os dias de São João Paulo II, eu passei combatendo ele, falando que ele era uma das bestas. A besta do Apocalipse, né? O Papa sendo a besta do Apocalipse é um dos maiores espantalhos, assim. Sim, tanto que quando ele veio com uma história, quando ele começou a falar sobre ecumenismo, assim, foi um auê em algumas igrejas, sabe? Porque não aceitava esse ecumenismo, que ninguém entendia que ecumenismo que ele estava falando. Então isso foi, assim, aberração na época. Que interessante ver o ecumenismo do outro lado, né? Ver o olhar do ecumenismo através dos olhos de protestantes. Então todos, ainda assim, criticavam essas atitudes também do Papa. Nossa, se eu for contar tanta história. E aí é muita história. Não, se você até dentro da minha casa mesmo, minha avó sempre foi muito... Ela sempre foi muito devota de Nossa Senhora Aparecida, né? E ela tinha xícaras. Ela tinha um jogo de xícaras de Nossa Senhora. Eu fui jogando uma por uma no lixo, sem ela perceber. Na hora que percebeu, o jogo já tinha acabado. E foi isso mesmo. A ideia é o seguinte, que tava quebrando, sabe? Mas não tava. Eu fui jogando no lixo. Entendi. Porque eu não aceitava, sabe? Então a forma que eu tinha de trazer eles era desse jeito. E você se sentia bem, se sentia plena enquanto evangélica, você acreditava de fato que estava no caminho certo e sentia essa... Sim, eu acreditava que estava no lugar certo, mas assim, lá no fundo eu tinha dúvidas, entendeu? Entendi. Assim, aquele negócio. Eu sabia quem era Lutero, sabia quem era Calvino, sabia de tudo, a forma que eles lutaram, né, para trazer a verdade, eu acreditava, né, que era verdade e tudo. Mas no fundo eu tinha algumas dúvidas, sabe? Mas como que aquilo ali para mim era verdade? Eu deixava, mas lá no fundo, do fundo da minha alma, eu não estava satisfeita. Era um peso, sabe? Que eu ouvia falar muito assim:
os heróis da fé, Sim. sabe? Os primeiros cristãos, eu ficava pensando, quem são esses heróis da fé? Não tem nome? Quem são esses cristãos? Porque não tem, né? Os cristãos não tem nome. E em nenhum momento você chegou a tentar buscar esses primeiros cristãos durante seus estudos? Não. Estudar a patrística? Jamais. Jamais, sabe por quê? Porque o conceito que a gente tem é o seguinte, a igreja parou nos apóstolos. Sim, né? Entendeu? É um conceito dos protestantes. Sola Escritura. Sola Escritura, né? E assim, a igreja, ela foi fiel até ali os apóstolos, até o ano 400, né? Depois o imperador Constantino, ele se converte. Que fundou aqui na minha cabeceira, que tinha fundado a Igreja Católica. Ele se converte e aí a partir daí a ideia protestante é que a igreja ela passa a ser uma apóstata, né? Ela passa. Isso. E aí nós temos esse período do ano 400 até por volta de 1500, quando Deus levanta Lutero, levanta Calvino para resgatar a igreja. Esse conceito do protestante, conceito, né? Isso, que aí trouxe a Bíblia, né? Porque ele sempre colocou muito assim, o sofrimento dele preso dentro do castelo, escondido para traduzir a Bíblia, né? Tanto que tem, né, o dia da Bíblia, o pai de Lutero, tudo. Então, para mim, eu vivi aquilo. Qual que era a ideia de Lutero? Era acabar com a Eucaristia, que eu achava uma bobeira. Né? Não cria na Eucaristia. E padre, né? E papa, principalmente, né? Sim. É uma coisa assim totalmente fora. Os sacramentos, tudo isso era bobagem. Né? Era bobagem. E o que houve que você pulou dessa igreja, que você começou a participar, para outras denominações? O que você sentia? Era a busca que estava faltando algo? Ou qual foi o motivo? Eu acho que assim, em 2009, eu fui para São Paulo trabalhar no hospital lá. Né? Eu sou enfermeira de base, né? Minha primeira profissão é enfermeira. Aí eu fui para lá, trabalhando no hospital lá. Então, quer dizer, que eu saí desse ciclo que eu tinha aqui e fui para lá. Lá eu tava na igreja, né? Tava lá, normal, servia lá no canto, normal. Só que aí eu fui obrigada a ter contato com outras pessoas. Nesse contato com outras pessoas, eu ficava assim, nossa, ela fala de Deus, né? Ela é da congregação e fala de Deus, né? Ela é da Deus é amor e fala de Deus. Que para mim, eu tinha problema até com as outras denominações. Ah, sim, era bem radical mesmo. Eu era bem radical mesmo. Bem cabeça fechada, sabe? Sim. E aquilo foi tocando em mim. Aí em 2012, eu escutei um pastor de Campinas falando e ele falou uma coisa tão bonita, ele da Assembleia de Deus. Sabe de uma coisa? Eu vou ver, eu vou assistir, eu vou num culto lá assistir. Eu fui e eu gostei. Aquilo me tocou, sabe? Aí foram acontecendo outras coisas dentro da igreja, né? Que acabou me fazendo sair. Aí eu consultei, porque na época a gente consultava, a gente só fazia se consultasse o Senhor, que eu falava, né? Consultei, veio uma palavra, não, tem que sair, então vou sair, eu saí. Entendi. Saí. Só que eu tentei ir para a Assembleia, não conseguia. Eu tentei ir para outra, não consegui. Aí eu fui conhecendo. Falei, eu vou conhecer para ver. E você comentou, né, sobre o pilar da fé protestante, que é a sola escritura, né? Isso. Você poderia explicar um pouquinho para a gente sobre a sola escritura? Só para as pessoas que estão nos assistindo, se de repente não tem esse conceito, entender mais ou menos como que é essa fé protestante? Então, é seguir exatamente o que está na Bíblia. Assim, eu não posso sair daquilo que está na Bíblia. Aí vai depender do entendimento daquele que você segue. Entendi. Às vezes não é nem uma sola escritura, né? Mas é, na verdade, uma sola, a minha interpretação da escritura, né? É aquele negócio, eu só posso usar a Bíblia, né? Lógico que a Bíblia é protestante, né? Só posso usar ali, que é a tradução de João Ferreira de Almeida. Então, só que a interpretação dela vai depender de quem você segue. Cada um tem sua interpretação. Mas sair daquilo você não sai. Então, a interpretação é só a interpretação da pessoa da Bíblia.
de modo que o Espírito Santo ele vai inspirar várias pessoas a uma interpretação Isso diferente. mesmo, por isso que saiu o neopentecostalismo, o pentecostalismo e essas igrejas que tem aqui hoje, as tradicionais, é por causa disso. Porque aí cada um vai tendo a sua interpretação e acaba tendo acesso a um microfone e acaba gerando sua própria igreja. Sim, que aí aqui, qual que você identifica? Um exemplo, entendeu? Qual que você identifica? A palavra dele me identifica. Então é nela que eu vou. É bem assim que funciona. Além do sola escritura, que é uma base, né? Também tem o conceito de sola fide, né? Que é somente a fé, salvo somente pela fé. Isso, né? Que aí existe uma briga entre aspas que eu falo, tá? Porque senão vai ter alguma pessoa ouvindo e vai ter problema. Não é. É que assim, a ideia de Calvino e a ideia de Lutero. Você é salvo pela fé, essa que é a ideia de Lutero. Ou senão você já é predestinado. É a ideia de Calvino. Sim. Aí tem que ver qual que você encaixava. Eu me encaixava em Lutero. Entendi. É salvo pela fé. O Lutero ainda dizia, né, que nós, enquanto fiéis, nós somos como estrume coberto de neve, certo? Ainda somos estrume, mas estamos cobertos de neve e essa neve é a fé, né, que nos salva. Esse era o conceito. Aquele negócio, você está em pecado, você peca, mas se você chegar e falar, porque Deus é o único intermediário diante de Deus, é isso. Você fala, Senhor, me perdoa. Pronto, você já está perdoado. É isso. Entendi. Aí você peca de novo, assim, você se arrepende, assim, né? Porque na realidade foi a vida dele. Sim. A vida dele. Hoje eu entendo isso. Antigamente eu não enxergava. A vida de Lutero foi isso. Ele estava em pecado, ele não conseguia largar aquilo, mas ele tinha que criar uma forma de justificar aquilo que ele vivia. Sim. Aí ele fez o cisma, né? Faz muito sentido esse pensamento. Sim. E quando foi que tudo isso mudou? Você foi passando de denominação em denominação, mas quando foi que tudo isso mudou, que despertou? Qual foi a fagulha que despertou o seu interesse de volta para a católica? Então, com esse negócio que eu fiquei de indo de igreja para igreja, o que acontece? Quando você vive o pentecostalismo ou neopentecostalismo, você fica muito dependente emocionalmente. Então você precisa ouvir Deus falar para sua vida seguir. Então assim, eu precisava ouvir uma revelação. Sim. Então eu seguia para tudo quanto é lado. O Beco que falava para mim, aqui tem um apóstolo que ele tem revelação, eu ia, porque eu queria ouvir Deus falar, minha filha, você vai fazer isso, aquilo. Só que chega uma hora que isso cansa. E é isso que estava acontecendo comigo, porque eu já estava dentro de uma denominação que me fechou. Você já ouviu falar sobre a caverna de Platão? Eu me sentia na caverna de Platão. Pode explicar para o pessoal mais ou menos. A caverna de Platão Platão falando, né, que ele via homens virados para a parede e esses homens viam as imagens. E aquilo ali era verdade para eles, né? Quando um conseguiu sair e viu que tinha lá fora e voltou, aí eles não aceitaram. Não acreditavam, e eu vivia aquilo. As pessoas falavam para mim, né? A verdade, mas eu não acreditava. Então eu achei o seguinte, que eu saindo daquele círculo, e eu já estava buscando a verdade. E na realidade eu não estava. Aí em 2016 eu fui para o Canadá. Porque eu fui tentar morar lá. E nesse processo eu conheci um canadense, né, a gente começou a namorar. Ele de família católica também, só que ele estava totalmente fora. Ele era engenheiro, mas ele era cientista, astrônomo. Então ele não acreditava em Deus. Né? Ele não conseguia entender que Deus criou todas as coisas, o Espírito Santo, ele cria em Jesus, essas coisas, mas não da forma mística, né? Isso aí foi um peso para mim. Foi horrível. Porque eu já tava um peso sobre mim. Sim. E peguei uma pessoa que me deixou totalmente fria. Sim. Aí 2020, isso 2016 até 2020, nesse processo, na realidade, para lembrar, né? Todo o contato que eu tive com esse meu ex-namorado, eu levei ele para a igreja, eu fui obrigada, porque ele veio para o Brasil e ele queria conhecer as igrejas. Aí eu entrei a primeira vez, depois de 20 e poucos anos.
numa igreja católica, por causa dele, Uhum. lá em Itu. Eu fui levar ele para conhecer aqui a região, né? Sim. E ele queria conhecer a igreja lá do Patrocínio, que ela é linda, né? Sim. E aí ele quis conhecer lá dentro, porque a freira começou a falar com ele, falando que tinha uma árvore centenária. E foi a primeira vez que eu entrei na igreja. Depois de todo esse tempo. Depois de todo esse tempo. Então, assim, foi ruim pela frieza dele. Uhum. Mas foi aí que começou a me despertar. Deus tinha já um caminho já todo. Sim, aí final de 2019 eu tinha uma prima que ficou doente em Minas, né? Eu fui visitá-la. Depois de muito tempo eu cheguei lá, eu comecei a ver, olhar minha família diferente, porque minha tia rezando o terço, meu tio indo pra missa, a minha prima já estava num processo difícil, câncer, né? De mama, já estava na cabeça já. E assim, eu vi aquela fé, aquilo ali, sabe quando pinga uma gota numa terra seca? Uhum. Foi isso que aconteceu. Aí, janeiro de 2020, dia 3 de janeiro de 2020, eu entrei na internet, olhando no Instagram, eu vi um rapaz que postou que aquele dia tinha sido o dia mais importante da vida dele, porque depois de 3 anos de ter voltado para a Igreja Católica, ele tinha aberto a Bíblia. Eu fiquei assim, como que pode uma pessoa que estava na verdade, que ele era protestante, ir para a Igreja Católica? Aí eu escrevi para ele assim, um monte de gente me respondeu lá. Eu falei, mas como que você fez isso? Eu não consigo entender. Eu estou buscando a verdade. Aí eu me abri, sabe? Daquele dia, eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a buscar. Certo. Eu parei nos apóstolos, certo? Que é o que a gente sabe. A igreja foi até os apóstolos. Até os apóstolos. Até o ano 400 no máximo. É o que eu sabia. Eu falei, então agora eu preciso saber o que aconteceu depois disso. Aí eu fui sozinha e comecei a ler. E aí você foi buscando o quê? O que você... Aí eu fui... Quem que era depois dos apóstolos? Aí descobri Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia. Quem que era apóstolo de João? Servia Pedro. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui ver quem que era a história dele. Aí descobri o nome do que eu queria. Porque ele morreu nas covas dos leões. E eu falo, quem que é esses heróis da fé que davam a sua vida? Aí aquilo abriu minha mente. Aí eu fui descobrindo, sabe? Fui no Santo Irineu de Lyon. Isso. Os papas daquela época, né? Aí descobri Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Quando eu descobri São Tomás de Aquino, eu falei, não tem como. Aí eu pedi pra minha mãe um terço, assim, sem ninguém saber. Certo. Isso foi coisa de semanas, viu? Não foi, não demorou não. Não, foi rápido, assim, na hora que... Foi rápido, tudo em janeiro. Já pegou ali as confissões de Santo Agostinho, foi lendo as confissões. São Tomás de Aquino. Quando chegou em São Tomás de Aquino, aquilo ali pra mim, sabe quando... Fala, meu Deus do céu. Isso aí eu peguei... Esse rapaz tinha experiência... Esse rapaz que eu vi no Instagram, né, que ele tinha tido a experiência, ele tinha tido uma experiência com Santa Terezinha. E ele postou, eu falei, deixa eu ver quem que é essa Santa Terezinha. Aí entrei na internet, vi, comecei a fazer a novena dela, pedi pra minha mãe o terço e comecei. Aí depois, acho que 2 semanas isso, eu falei, acho que eu vou na missa pra ver. Nossa, muito rápido. Assim. Muito rápido. Geralmente as histórias de conversão, mesmo das pessoas que tiveram a sua infância, um período na igreja, elas são muito demoradas, de muito estudo e de muito sofrimento também, né? Para a pessoa. E para você foi bem rápido. Isso aí foi o começo. Foi só o começo. Aí depois de 2 semanas, eu fui na missa, numa terça-feira na Candelária. Aí a homilia do dia era sobre o filho pródigo. Olha só a providência. Aquele dia, mas eu chorei tanto, que eu não conseguia parar de chorar. Aí a minha amiga que estava do meu lado falou assim, tá tudo bem com você? Eu falei, não, é que saía lágrimas sem eu conseguir parar, sabe? Porque era exatamente a minha vida. Aquilo ali, sabe? E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para conferir a parte 2 desse belíssimo testemunho. Já pode ir até lá e conferir a parte 2. Não se esqueça também de curtir, compartilhar e ativar as notificações.